e ele me ajudou a implementar um site, que é o site Movimento Sistêmico, que nasceu para que a gente pudesse compartilhar notícias. Depois veio uma rádio, depois e assim foi crescendo esse movimento. Então a gente hoje tem a rádio não só no Spotify, mas também nas outras plataformas de streaming, que isso eu não sei como é que significa tanto, mas eu sei que as plataformas aumentaram e a gente tem um maior alcance, né? Foi a partir de sexta-feira isso. Então o Fer está trabalhando nesse sentido. Nós fizemos um cadastro dentro do site, nós temos artigos, e, enfim, é um movimento que cresce para que as pessoas tenham acesso às constelações familiares, a textos, e que também possam expor o seu trabalho, né? Quem está aí junto com a gente desde muito tempo é o Renê, né? O Marcos Castro, e eles têm feito toda essa parte de assessoria para a gente em termos de artigos, então, em termos de produção de artigos e também vindo juntos. Tem também a Dani, que eu não sei se já entrou, se vai entrar, Migliari, que também sempre colaborou muito, e assim, a Janine e a Elô também hoje estão com a gente, né? É um lugar aberto onde nós recebemos a todos. Vem muitas novidades por aí ainda, né? Algumas novidades a respeito de um cadastro novo que está vindo, mas com o tempo a gente vai falar. Eu falei com a Janine também, tem alguns outros projetos que estão para nascer, com o Matheus Santos também. Já falei para o Renê que eu não paro de sonhar nunca. Então, bem-vindos ao Movimento Sistêmico, bem-vindo à live do Movimento Sistêmico e muito feliz em vocês estarem aqui conosco. E esse fato de estarem aqui conosco faz com que vocês agreguem ainda mais e deem ainda mais força para esse movimento que oportuniza estudar e ver as constelações de uma maneira tão especial. Tá? Eu gostaria imensamente de passar a palavra agora para Renê Schubert. Renê, você se apresentar. Ok. Então, bom dia a todos, todas. Muito obrigado, Tati, por suas palavras, pelo seu convite para estar aqui nessa live, junto com colegas tão queridas, né? Eu sou psicólogo, psicanalista, facilitador de constelações. Conheço a Tati, já estive em Cuiabá, né, num movimento organizado por ela, Movimento Sistêmico, Telamélios. Já estive com a querida colega Janine, né, lá em Maceió, cidade encantadora, né, e pudemos trocar lá também. Assim como a gente vai trocando nos vários seminários onde a gente vai se encontrando, né, da Hellinger e de muitos de nossos professores e colegas que estão espalhados pelo Brasil, trabalhando exatamente esse tema tão bonito que vocês colocaram, né, a força dos nossos ancestrais, né, para nos lançarmos na direção do nosso futuro, nós precisamos ter muito claro qual é o nosso presente. E para estarmos no presente, a gente tem que ter muito claro o que foi o nosso passado, de onde veio o nosso passado, quem está junto conosco do nosso passado, né? Então, agradeço o convite e estou aqui junto com vocês para esse bate-papo, né, nessa plataforma, né, e todos nós aprendendo aí lidar com essas novas plataformas. Obrigado, Tati. E também obrigado, Fernando, que sempre está aí nos backstages. Janine. Bom dia a todos. Bom dia, Tati, Renê e Elô. Para mim é uma honra muito grande, né, estar aqui com vocês no sábado. Para quem não me conhece, eu sou Janine Ferro, sou psicóloga, também sou facilitadora de constelação familiar, que para mim, assim, a constelação mudou a minha vida, né, e é interessante que quando, né, lá atrás eu iniciei indo para os seminários do Bert Hellinger aqui no Brasil, eu jamais pensei que um dia eu iria facilitar uma constelação, né? Iria conduzir uma constelação. Eu achava muito grande, eu achava esse movimento assim muito intenso e eu sempre falo que as coisas acontecem naturalmente, né? Então, eu digo, de repente,
eu iniciei, né, na verdade, a facilitar a constelação, a me colocar a serviço do campo em 2013, depois que eu fui para a Alemanha. Em maio de 2013, eu estive na Alemanha pela primeira vez. E a força que eu ganhei fazendo esse trajeto, indo até lá, é indescritível, assim, é algo muito grande, né? E a partir daí eu iniciei com os grupos de constelação, né, estando a serviço, na verdade, desse campo, que é muito grande, é algo muito grande. E hoje sou multiplicadora da Hellinger, aqui no Brasil, né, do direito sistêmico. Então, para mim, poder levar a constelação para mais pessoas, né, fazer com que as pessoas entrem em contato com as ordens do amor de Bert Hellinger, não tem preço, assim. É algo que me deixa muito feliz, que alegra muito meu coração. E estar aqui no movimento sistêmico, né, eu quero lhe parabenizar, Tati, porque acho muito lindo o movimento que você faz, né? Eu sei que é algo por amor, né? É um movimento que você iniciou como juíza aqui no Brasil e você tem feito um grande diferencial. Então, parabéns pelo movimento sistêmico, parabéns por tudo que você tem feito pelo site, né? Por conduzir as pessoas dentro desse movimento também. Me sinto muito feliz em poder contribuir também com esse movimento. Passar para a Elô se apresentar. Bom dia a todos. Eu sou a Elô Perdiza e é uma honra estar aqui. Tati, muito obrigada pelo seu convite. Estou tremendo um pouquinho, estou nervosa pela responsabilidade e também aquele frisson de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre essa nossa trajetória que veio com o Bert Hellinger, constelações familiares, direito sistêmico. Então, eu sou psicóloga clínica, fiz a formação com as constelações familiares com a Mimansa em 2008 e a minha vida mudou realmente a partir do momento que eu conheci as constelações. Eu também não imaginava me transformar numa consteladora, né, numa facilitadora das constelações. Para mim era algo que poderia acrescentar muito no meu trabalho enquanto psicóloga, seja com pacientes, seja com um grupo mais próximo. Então, foi uma grata surpresa como o trabalho evoluiu, o aprendizado foi se ampliando e as possibilidades, até que graças a Janine e a Tati, eu pude ir para a Alemanha o ano passado e participar do evento maior, não é, em relação às constelações familiares. Foi uma alegria muito grande, assim, algo indescritível. E as constelações também mudaram a minha vida, porque é uma vivência. Então, a partir desse trabalho pessoal, é que é possível levar esses conceitos e essa grandiosidade para as outras pessoas. Eu digo assim, ainda que as pessoas conheçam só as ordens do amor, só as ordens da ajuda, os conceitos básicos que o Hellinger trouxe para nós, já causa uma transformação muito grande na vida de qualquer pessoa. Aconteceu comigo e eu tenho testemunhado isso com as pessoas com quem eu convivo. Então, muito grata, Tati, parabéns pelo seu movimento sistêmico. O que a gente trabalha nas constelações é exatamente isso, desbloquear para que o movimento aconteça, e movimento é amor, é o amor em movimento que traz toda a diferença e toda a cura para as pessoas e para as famílias. Muito grata. Bom, e pegando seu gancho de falando amor em movimento e olhando para o René Schubert aqui, eu vou pedir para vocês, eu estou aqui com o livrinho dele, né? Me deu vontade de pegar o livro do René agora cedo, né? E eu respeitei esse meu movimento. E o movimento realmente é um movimento de amor, que ele vem
Quando a gente fala em movimentar o amor, a gente fala de movimentar dos nossos ancestrais para que chegue até a gente. E isso tem influência direta dentro do quê? Dentro das ordens do amor, né? Renê, Janine, Elô. E como que isso acontece, né? Em todas as partes, do pertencimento, na hierarquia, no equilíbrio de dar e tomar, né? Então, o Renê, bem no iniciozinho do livro dele, ele coloca uma frase do Bert, né? Que foi exatamente aonde eu parei hoje. Eu falei, vou pegar o livro do Renê e vou dar uma olhadinha. E diz assim: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Então, eu gosto muito de quando começo a fazer algum tipo de trabalho, a puxar algum gancho. Então, esse gancho é um gancho para mim muito importante, que é exatamente como o Bert fala. Então, quando todas as pessoas que pertencem à sua família, então, quando todos os ancestrais, quando tudo aquilo que veio para a gente se organiza e fica no seu devido lugar. E com base nessa colocação dessa frase, eu vou passar a palavra para o Renê. O Renê faz um trabalho muito bonito com genogramas. E ele fez esse trabalho aqui em Cuiabá. E às vezes nós falamos da constelação familiar e nós falamos muito na questão de campo, existe constelar. O Renê deu um curso de 2 dias e meio, né? Não, um sábado e um domingo, né, Renê? E numa sexta-feira ele falou junto ao OAB para o lançamento do livro dele na época, né? E quando ele fez o trabalho, ele não fez nenhuma constelação, constelação que eu digo de campo, né? Mas o que a gente pode aprender com tudo isso, né? Eu vejo aqui que tem vários nomes. Uau, olha aí, Matheus, bom dia, Matheus. E olha, vou puxar você também, Matheus. Débora, bom dia. Débora, Maia, tá aí, linda. Matheus, eu vou te puxar para conversa. Você lembra que eu falei, né? Não vai ter como não puxar. Eu conversei com o Matheus, né? E falei com ele meio por cima. Vou puxar também o Matheus, depois ele passa a palavra para ele. Mas eu estava conversando a respeito desse trabalho que o Renê fez aqui em Cuiabá. E como ele mexeu com as pessoas. Então, como que a constelação vai muito além, né, de um trabalho ou de campo, ou digo assim, de fazer uma constelação inteira com um tema só, de fazer uma constelação com bonecos, enfim. Então, constelar, né? O que é constelar? Como colocar a força dos ancestrais? Como trabalhar com essa temática? É uma temática que você pode trabalhar, né, através do genograma, que é um trabalho que eu gosto muito e que, de fato, eu tive a oportunidade, por exemplo, todo mundo foi fazendo genograma e eu olhei para o Renê e falei, bom, eu contigo, né? E como é rico, ele faz o exercício com os papéis, né? Que você monta o seu genograma no chão. Aquilo me deu uma sensação de felicidade muito grande, né? Porque a organização, o lugar, o pertencimento, então as ordens do amor dentro dessa estrutura de ancestralidade, né? E de toda essa força que vem carregado, ela traz um up, né? Ela traz um gás para a vida da gente muito grande, né? Então isso é colocar o nome do livro, Paulo. Eu vou pedir para o Fer colocar, tá? E eu acho bastante importante. Renê, a palavra é tua. Obrigado, Tati. Bom, temos aqui a Janine, temos aqui a Elô. O trabalho de genograma ele não é incomum para psicoterapeutas, para psicólogos. Eu aprendi ele dentro do hospital psiquiátrico e ele é uma ferramenta fantástica para você investigar um pouco de onde vem o nosso cliente. E quando a gente começa a estudar transgeracionalidade, intergeracionalidade e, mais recentemente, os próprios conceitos de epigenética que o Matheus apresentou para a gente numa live faz pouco tempo, a gente começa a questionar exatamente quantos fios estão ligados aí, né, para chegar até nós. E, lógico, quando eu falo, quando eu tenho todas as pessoas no meu coração, não é uma coisa mental. Tem a ver com um despertar de uma consciência para isso.
E nesse sentido, todos vocês devem conhecer muito bem esse livrinho aqui do Bert Hellinger, né? Constelações Familiares, o Reconhecimento das Ordens do Amor, que é uma entrevista dele com a Gabriele Tenhofer, né? Esse livro foi um dos primeiros, né? O primeiro é a Simetria Oculta do Amor. E ele, em alemão, se chama Reconhecer aquilo que é. Anerkennen, was ist. Reconhecer aquilo que é perceber no meu corpo, no meu ser, o que atua em mim, ou quantos atuam em mim. E eu vou contar um pouco aqui, Tati, essa questão do genograma, num dos exercícios que eu fiz, e mexeu muito comigo, assim como vocês, que provavelmente devem ter feito exercícios, constelações que pegaram em vocês particularmente, lá na Alemanha, uma das colegas de Bert Hellinger, a doutora Guni Baxa, ela estava conduzindo um workshop voltado para a força dos nossos ancestrais. E nesse exercício, e esse exercício está também no livro Toques na Alma, se colocavam várias pessoas como num túnel. Lembra aquela brincadeira que a gente fazia antigamente, que a gente ia passando embaixo dos braços levantados, quer dizer, festa junina, né? Um túnel assim. E era feita uma sequência, né, de duas pessoas empareladas e fazendo um túnel. E a doutora Guni conduzia uma pessoa numa ponta e ela falava para a pessoa ir entrando por ela como se aquilo fosse o primeiro ancestral, o seu primeiro ancestral. E, logicamente, que a gente não sabe quem é o nosso primeiro ancestral. Sente. E aí ela falava que as pessoas que sentissem a necessidade podiam tocar e falar uma palavra. E o túnel ia seguindo até a ponta final, onde estaria papai e mamãe, e você entraria na vida. O que aconteceu comigo, que foi inusitado, não foi proposital, eu comecei numa parte do túnel com os participantes que falam a língua alemã. E, em particular, também os suíços, eles têm um tipo de tom específico quando eles falam, os austríacos. Então, eu fui ouvindo esse som, e quando eu cheguei no final, quem estava como pai e mãe eram os meus colegas Oswaldo e Glaucio, que são brasileiros. Então, quando eu cheguei, eu ouvi o português, que foi exatamente o caminho que, para mim, me marcou, né? A língua alemã e depois o português. O que é interessante nisso se eu monto o meu genograma, eu tenho mais ou menos a noção de 4 gerações. Eu não sei depois, quer dizer, não são informações lógicas, são sensações. E essas sensações, nesses anos, algumas vão se tornando mais fortes. Outras simplesmente sossegam, se acalmam. Nesse trabalho de constelação, nesse reconhecer aquilo que se mostra, assim como a nossa digital, a gente vai descobrindo que cada curvinha, cada linha, ela tem uma história, essa história está impressa no meu corpo, né? Algumas dessas histórias pedem, e não é uma atenção no sentido de controle, elas pedem um reconhecimento, elas pedem uma consciência. E o simples fato de eu dizer, sim, você faz parte, você está em mim, já reverbera positivamente. Logicamente que existe um caminho para chegar nesse sim, você reverbera em mim, você está em mim, você está no meu coração. E esse caminho, como a Elô falou, como a Janine falou, Bert abriu através das ordens do amor, né? E Bert, sempre quando ele esteve aqui no Brasil, ele falava novamente, o facilitador de constelações familiares, ele precisa ter muito claro as ordens do amor em si, em sich selbst. Ou seja, as ordens do amor têm que estar imprintadas, marcadas no corpo do facilitador. Pertencimento,
precedência, hierarquia, ordem, né? Em alemão, a palavra ordem, ela vem mais nessa segunda ordem do amor. E equilíbrio entre dar e tomar, né? Eu sei, isso não é fácil, isso não é uma tarefa que se faz rapidamente. Isso é uma caminhada, isso é um movimento. É um movimento sistêmico que, como uma pedra que eu jogo no rio, reverbera até a borda e volta em ondulações até seu centro. E novamente. E assim vai seguindo. Muitas coisas eu vou conseguir sentir e ver, outras vão acontecer sem que eu saiba, mas eu sinto a sua atuação. Como introdução, seria mais ou menos isso, Tati. Janine? E é tão interessante, Renê, lhe ouvir, né? Trazer a história do genograma. E hoje, com a epigenética, eu sou apaixonada por epigenética, né? Assim como o Matheus, né, Matheus? Mandar um beijo para o Matheus, para a Débora, para todos. E Mimansa também está aqui. Opa! Né? Mandar um beijo para a Mimansa. A Mimansa também está aqui presente. Para quem ainda não conhece Mimansa, eu acredito que todos conheçam, né? Mimansa trouxe a constelação para o Brasil. Então, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. E ouvir, né? Estar lhe ouvindo, Renê, você trazendo a questão também da epigenética, que é o que é que acontece, né? Antigamente, a gente sabe que pela genética, pelo nosso DNA, a gente tem acesso aos nossos ancestrais, né? A nossa origem. Existem os testes genéticos, né, que a gente faz, que a gente sabe. Ah, veio de tal país. Matheus pode falar um pouco mais desse teste genético, que eu acho que o pai dele fez, né, Matheus? E aí você sabe, assim, a sua origem. E tudo o que foi na verdade, tudo está no nosso corpo, tudo está na nossa célula. Quando a gente vai olhar para a epigenética, o que é a epigenética? A epigenética está acima da genética. Então, a epigenética, a gente sabe que existem os padrões, né, de comportamento que a gente adquire e que a gente pode transformar. Então, uma doença, né, um comportamento que a gente traz de um outro ancestral, a gente tem como olhar, reconhecer e escolher fazer diferente, né? Então, a epigenética dá essa oportunidade para que a gente esteja no presente, olhando, reconhecendo e podendo transformar. E é interessante que uma das coisas que eu acho mais assim interessantes é que nosso corpo temos milhões e milhões de células e cada célula pensa de uma forma diferente. Então, se a gente pega uma única célula e estica o DNA, imaginem, né? O DNA que a gente conhece da genética, se a gente estica esse DNA, ele vai ter quase 2 metros. Então, imagine quanta informação a gente traz nas nossas células e quanta informação a gente traz dos nossos ancestrais, né? Então, é muita coisa. Aí, às vezes, vem aquela dor, eu tô com uma dor no braço. Entra em contato com essa dor. Vê o que é que essa dor está querendo falar para você, né? De onde isso vem? Eu gosto muito, né, do livro que Sophie Hellinger traz. Sophie é a esposa do Bert Hellinger, né? Ela continua com o trabalho do Bert e eu gostei muito do título do livro dela quando ela fala a própria felicidade. Por quê? Porque a própria felicidade é a gente ir para a nossa própria felicidade, né? Ela explicou isso quando ela falou que quando eu estou aqui no presente, que eu não tenho a consciência, eu vivo a felicidade de outros. Então, eu sou movida dentro desse sistema familiar. E a possibilidade de eu conhecer os meus ancestrais, de conhecer a minha família, né? Saber que eu trago todas essas informações no aqui e agora, no presente,
Então, gente, tomar consciência disso não tem preço. E claro que quando a gente, enquanto constelador, eu falo sempre, enquanto pessoa, enquanto constelador familiar, principalmente enquanto constelador, o que é que Bert Hellinger sempre falou? Se você vai facilitar a constelação familiar, se você vai se colocar nesse campo, o mínimo que você precisa saber são as ordens do amor. Então, isso realmente a gente tem que trazer, né? Trazer e viver as ordens do amor, que é pertencimento, hierarquia e o equilíbrio, né? Da ordem entre o dar e o receber. Isso a gente precisa saber e conhecer. E através das ordens do amor, olhar para esse todo. Olhar para esse todo que é muito grande. Se a gente volta, né? Aqui eu sou uma. Atrás de mim estão os meus pais, que são 2. Atrás dos meus pais estão os meus avós, que são 4. Atrás dos meus avós são 8. Imagina isso em 10 gerações. É mais de 1 milhão de pessoas. Quantas informações genéticas e quantas informações epigenéticas eu trago? Porque o que é que acontece? Às vezes, por exemplo, minha avó vivenciou um trauma, mas esse trauma ficou registrado. Essa situação ficou registrada. Não tem como, né, aquela dor que ela sentiu, aquele acontecimento está ali registrado. Eu muitas vezes não tenho acesso a isso, conscientemente. Mas pela epigenética, essa informação é passada. Então, o trauma lá da 5ª geração que aconteceu, eu não conheço essa 5ª geração, mas eu sei que ela existiu. Então, trazer todos dentro do meu coração e reconhecer através de mim o que é que existe, o que é que existiu, e olhar muitas vezes, olhar para essa dor que está lá atrás. Eu vejo muito quando eu recebo tantos clientes na psicoterapia, quanto pessoas que vêm com um tema para olhar pela constelação familiar, que muitas vezes a pessoa carrega 50, 60 anos aquela dor, e quando se coloca no campo, principalmente da constelação, a gente vê de onde surgiu, de onde veio aquela dor, né? De que geração veio aquela dor. Então, a pessoa que está olhando e vê, poxa, essa dor não é minha. Isso aqui aconteceu com minha avó, aconteceu com meu avô. E reconhecer e ser reparado naquele momento, eu sempre falo isso, que isso é um trauma, né? Não deixa de ser um trauma que acontece dentro das gerações, dentro da família. Então, aquele trauma ficou registrado. E através da epigenética, isso é passado, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não tenha consciência disso. Então, o que é que acontece? A constelação, quando você coloca, porque é uma outra coisa que eu acho muito importante falar, é que, gente, não é constelação, não é a gente pegar um livro, ler e dizer é uma fórmula matemática e é igual para todos. Não. A gente precisa colocar no campo, ver o que é que esse campo vai falar. Porque quando a gente pega, né, um cliente, quando a gente trabalha com uma pessoa e a gente olha para aquela questão que ela está trazendo, é única. Cada pessoa é única. É algo que eu também acho lindo. A nossa digital é nossa digital, né? Não existe outra digital no mundo inteiro igual a minha, nem igual a da Tati, nem igual a do Renê, nem igual a da Ilona, nem igual a de vocês. Então, a minha digital é única. E aí, as minhas informações genéticas e epigenéticas também são únicas, mesmo com irmãos gêmeos. Isso é muito lindo, né? É muito perfeito. Eu sempre vejo isso como uma perfeição, né? Então, a gente trazer as informações dos nossos ancestrais e a gente entrar conscientemente no nosso corpo, observar o que é que a gente está trazendo de doença, de sentimentos, de sensações. O que é que a gente está trazendo? Quais são as informações que eu estou trazendo do meu sistema familiar?
e como eu posso olhar para esse sistema, né? E é interessante, assim, algo que eu lembrei agora do Bert, muito de Águas de Lindóia, quando ele terminou o seminário falando do mais. A minha vida está indo para mais ou está indo para menos? Eu estou indo para mais prosperidade, eu estou indo para mais êxito ou eu estou indo para menos? Então, observem isso na vida de vocês, né? Entrem em contato se eu estou indo para mais saúde ou para menos saúde. Porque o natural é que a gente tenha saúde, é que sejamos saudáveis, é que tenhamos êxito na nossa profissão, no que a gente escolheu, né, para fazer profissionalmente. E esse mais, como é que esse mais pode chegar até mim? A primeira coisa, né? A gente está falando da força dos nossos ancestrais. Então, para esse mais chegar até mim, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Me conectar com os meus pais, do jeito que foi, da forma que foi. Nessa conexão com os meus pais, essa conexão com os meus avós, mesmo que eu não tenha conhecido, eles existem. É interessante fazer o genograma, né? Isso a gente pode fazer individualmente, porque quando a gente vai fazer no papel, você vai ver quem está faltando, você vai acessar os conhecimentos ali de aborto, né? De mortes prematuras. Então, a gente tem, na verdade, é um campo de informações consciente que a gente pode trazer, né? Mas é isso, né? Essa introdução, vou passar para a Elô a palavra, para ela falar um pouco dessas coisas aí também. Pois bem, tenho amigas psicólogas aqui também. Obrigada por vocês estarem aqui, a Rocilda, a Maria Aparecida, a Paula. Agradeço a todos por estarem aqui com a gente. E essa questão do que a gente traz, não é, dos nossos familiares e do que a gente vivencia, eu também faço um trabalho com casais, principalmente, ligado à vara de família, não é? Então, as dificuldades na hora da separação, como ficam os filhos, essa questão de guarda. E a gente percebe que o quanto que falta para muitos essa noção do que é pertencer, da hierarquia, do lugar de cada um na família. E eu vejo que durante o tempo só que eu atuava na psicologia, eu sentia muita falta de alguma ferramenta a mais que pudesse trazer para a gente, pudesse trazer para o meu trabalho algumas explicações ou algumas experiências que a pessoa pudesse sentir de onde veio aquela dificuldade que ela carrega. Ficava sempre, não sei se os colegas psicólogos compartilharam com isso, porque quando eu descobri as constelações familiares, a filosofia hellingeriana, nossa, foi como se tivesse aberto um portal imenso que trouxe muitas respostas e muitas explicações que a psicologia em si não tinha acesso, não tinha como trabalhar com as pessoas, algumas dificuldades que elas traziam e que não tinha explicação. Então, o meu trabalho mudou completamente, né, a partir dessas experiências, desse conhecimento, dessas vivências, e eu vejo que o quanto é importante essa nossa tarefa de poder levar para as famílias, poder levar para as pessoas esse entendimento maior do que acontece. O quanto faz diferença quando as ordens do amor são do conhecimento de todos, do entendimento, e a pessoa pode, ainda que ela não dê muito conta de vivenciar aquilo, mas pelo menos é uma semente que é plantada. Olha, existe essa possibilidade, se você olhar dessa forma, perceber que muita coisa que você vivencia não tem necessariamente a ver com você, pode ter a ver com algum antepassado seu. Eu costumo usar a expressão assim, né, que o universo ele não erra de endereço.
E existe uma matemática muito justa no universo, né? Que vem até daquele algo que a gente não consegue explicar, né? Do espírito maior. Então, eu acredito muito na justiça divina, que nós somos centelhas divinas, estamos aqui com um propósito que tem a ver com amor, que tem a ver com união, e a partir do momento que a gente se conecta com essa energia, existe uma possibilidade muito maior de a gente sair da vítima, sair do algoz, responsabilizar o outro pelas coisas que me acontecem. Então, eu vejo que, acima de tudo, a autorresponsabilidade e a maturidade física, mental, emocional que as pessoas podem alcançar através dos conhecimentos da filosofia hellingeriana e do que são as ordens do amor, as ordens da ajuda realmente, faz toda a diferença na vida das pessoas. Isso é o que eu tenho testemunhado. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Depois, se tiver um tempinho, eu gostaria de fazer um exercício, uma meditação com vocês. E então, vamos seguindo. Obrigada. Bom, pegando aí o gancho, né? A gente começa, fala um pouco do livro do René. Inclusive, a Janine falou de impressão digital. A capa do livro do René, aqui, se vocês olharem, é uma impressão digital. Não dá para ver, peraí. Vocês não dá para ver. Aqui, ó, Janine. Ah, que legal. Então, ali você já vem e você já integra isso, né? É interessante se falar sobre as ordens do amor, que dos facilitadores, dos consteladores, o que o Bert sempre falou, que precisa isso estar muito certo, muito correto. Por que a gente fala que isso precisa fluir dentro da gente de uma forma muito clara? Porque é a sensação que você tem, que você está firme em cima dos seus dois pés e que você começa a andar. Então, como eu estou na minha vida, o meu saldo é positivo quando eu entendo qual é o meu lugar, a que família eu pertenço, em qual parte, aonde eu me encaixo dentro disso, dessa história toda, né? O que eu recebi, né? E o que eu tomei e o que eu vou passar adiante e de que forma eu vou fazer isso, né? E com relação à epigenética, e o Matheus está aí, até vou pedir para ele dar uma palhinha, o quanto é interessante, né? Porque quando eu tenho isso dentro de mim, essas ordens fixadas dentro de mim, bem compreendidas, né? Com uma forma de ir para frente, isso tudo que os meus antepassados passaram vem como força. Eu me recordo, isso me marcou muito em São Paulo, quando o Bert esteve, e me marcou na Alemanha, e me marca, às vezes, foram feitas através de constelação e através de meditações, né, onde o Bert e a Sophie falam dos antepassados. Aqui no Brasil eu vi uma sobre os negros, né? Então, todo esse trabalho, tudo que veio com esses nossos antepassados, por exemplo, as pessoas que têm a sua descendência, né, tem no seu DNA o sangue daquelas pessoas que vieram da África. Quanto sofrimento vem impingido nessa estrutura nossa, quantos traumas, né, dessa travessia, desses momentos. Os outros, os imigrantes, né? Quem veio com o descobrimento, os imigrantes que vieram antes da Primeira Guerra da Europa, que vieram entre a Primeira e a Segunda Guerra, que vieram após a Segunda Guerra, quantas histórias de vida, quanto se passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E nós hoje vivenciamos um momento único. E esse momento único vai estar gravado dentro de cada pedacinho da nossa alma, da nossa pele. E lá na frente, quando as pessoas que vão ser os nossos descendentes, ou as pessoas que vão estar depois de nós e vão receber também a nossa força, através de nós vão receber toda essa força que nós estamos passando e estamos dando fluxo a esse movimento chamado vida, que é um movimento tão bonito, né? E tão especial. Quanto que nós poderemos ensinar para eles? Né? Então, o tomar, né, Renê? O receber, o tomar dos nossos pais e poder passar isso adiante, com isso tudo bem delineado.
E aí entra a questão da epigenética, que é um estudo que eu tenho estudado um pouco, tenho lido, tenho assistido os vídeos do Bruce Lipton, é isso, né? Não falei o nome errado, não, né? Não sei se você nunca viu, é Bruce Lipton, eu acho que é ele que fala sobre epigenética, que a Isabela Oliveira fala sobre epigenética, ela passou uns vídeos. E desde que ela passou, eu comecei a dar uma olhada e comecei a ampliar um pouco mais essa questão da epigenética de uma forma diferente. Eu fiquei fascinada, né? Porque isso tem uma complementação e casa muito com tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Mas eu não sou técnica nessa área, mas o que a Elô falou também, só para puxar e conectar essa questão da Elô, eu trabalho numa vara de violência doméstica, né? Desses 21 anos que eu tenho dentro da magistratura, eu vivenciei muita coisa e as constelações familiares trouxeram um mote diferente, uma luz diferente nesse meu caminhar, na forma de olhar todos os conflitos e as pessoas que estavam ali dentro. E quando vocês falaram hoje ali sobre as ordens do amor, né, o quanto isso trouxe para a minha vida e espelhou dentro do meu trabalho, dentro da estrutura da organização a qual eu trabalho, e quanto isso faz muito sentido e é muito importante, né? Então, essa força toda que é recebida, essas ordens do amor, essas questões todas, quanto isso influencia no nosso dia a dia e o quanto isso influencia para termos um saldo positivo. Matheus, você pode dar uma palhinha para a gente? Diz que sim. Abre o teu microfone aí. Fer, não sei se você está por aí, se você Oi, abriu. Pronto, vou até fechar aqui. Tudo bem? Desculpa aí, gente. É que eu tô com os meninos aqui, só pedi para eles fazerem um pouquinho de silêncio. Então, eu não estava preparado para falar, viu, gente? Mas acho muito interessante, gosto muito de ouvir vocês. Estou gostando, vi quanto, né, conteúdo tem para falar disso. Eu vejo que, sim, o conhecimento da epigenética, na verdade, é uma maneira de... Se tiver se tiver ruim a internet, vocês me falam, tá? O conhecimento da epigenética é uma coisa muito interessante e para nós, que não somos tão especialistas assim, eu sou biomédico, tenho um conhecimento na área e tal, mas não sou especialista disso. Tá me ouvindo? Tá. Então, assim, eu não sou nenhum especialista disso, mas eu estudo, né? Eu estudo, eu acho interessante e vejo que é uma confirmação de algumas coisas que o Bert falava, né? É uma maneira que nós, os consteladores, encontramos de confirmar algumas coisas cientificamente do que a gente já vê na prática da constelação, né? É uma maneira a mais para a gente entender algo da alma, que é uma coisa que vai muito além de qualquer compreensão, porque a gente pode explicar coisas que existem na alma, coisas que nos fazem ser quem nós somos, por diversos âmbitos. E eu vejo que a epigenética é uma explicação muito clara a respeito de influências, de vivências e de traumas dentro do nosso sistema biológico, né? Claro que, além disso tudo, tem quem nós somos. E eu acho interessante isso, porque se a gente parar para pensar, tá, nós somos 50% pai, 50% mãe, né? Um espermatozoide do pai e um óvulo da mãe se reuniram e formaram um corpo onde nós habitamos. E dentro desse 50% pai, 50% mãe, formamos 100% nós. E mesmo que sejam gêmeos, que teoricamente é 50% pai, 50% mãe, um material genético idêntico, é uma outra pessoa, que é o que a Janine falou, né? Achei assim muito legal isso da impressão digital, é uma coisa muito interessante. E é uma outra pessoa com uma outra percepção de mundo. E o que faz esse, apesar de ser 100% pai, 100% mãe, mas que 100% é esse que é um 100% diferente? Não é? Que tem, às vezes, um outro gosto, ou às vezes uma outra doença. Uma das explicações é a epigenética, que é essa chavinha de liga e desliga dos genes.
uma das explicações disso. Mas eu acredito que existe uma porcentagem, além dos 100%, que faz os seres humanos serem únicos. E é isso que a Janine explicou tão bem. Mas explicando da influência da epigenética, são genes, porque se você pegar isso, uma célula, todas as células do seu corpo têm a mesma carga genética. E se você pegar e esticar a fita, é aquilo que a Janine falou. Algumas coisas eu acabo repetindo. Esticar todos os genes presentes dentro de uma única célula, que é microscópica, dá mais ou menos a altura de 1,80, 1,85, de tanta base nitrogenada, de tanto DNA. Imagina. Isso fica enrolado de uma forma tão perfeita que cabe microscopicamente dentro de uma célula. E a mesma célula, que é um hepatócito, que é um do fígado, tem a mesma carga genética de uma célula cardíaca, uma célula miocárdica. Mas o que faz ela diferenciar? Esse liga e desliga dos genes. E aí perceberam que algumas influências do ambiente fazem com que esses genes liguem e desliguem. Então perceberam, por exemplo, que pessoas que passam fome, por exemplo, um dos estudos que tiveram a respeito dos jovens pós-guerra, onde as mães estavam grávidas no pós-guerra na Holanda, eles desenvolveram doenças de obesidade, relacionadas à obesidade. São cardiopatas, têm sobrepeso, eles comem desreguladamente, têm resistência à insulina, mais diabetes. Porque isso marcou as mães de uma forma que gravou no cérebro uma interpretação, a falta. Então o que ele precisa? Se preparar para a falta. Então eles comem muito. Isso foi um dos estudos. Existe um estudo na Noruega que eles ficaram mais magros e com menos doenças cardíacas. Mas esse da Holanda, as pessoas ficaram mais preparadas para a falta. Entende? E aí eles chegaram a um nível de estudar isso dos receptores de um hormônio, eu não vou entrar assim tão detalhadamente, mas os receptores de um hormônio em que a pessoa não consegue metabolizar, ou seja, ela fica em constante estado de estresse. E o estado de estresse, ao longo do tempo, tem uma série de reações no nosso corpo. Uma das coisas é que a pessoa fica com um estado de atenção, ela produz uma acidose constante no corpo, e aquela acidose, por exemplo, tem alguns estudos a respeito disso, favorecem o surgimento do câncer. Então percebam, esse é um dos pontos de vista do que a gente pode entender do que acontece no corpo. Mas conhecendo as constelações familiares e conhecendo tudo isso que vocês estão falando, que eu acho que vocês falam até melhor que eu, assim, a gente percebe que pode ser olhado num outro âmbito, num outro nível, que é esse fundo sistêmico. Que isso tem uma influência no nosso DNA? Tem. Mas, além disso, tem uma influência na nossa alma. O que é essa alma que a gente fala na constelação? Isso eu não ouvi isso do Bert, é o que eu entendi a respeito da constelação familiar, e eu explico isso. E temos a Mimansa aí, que ela pode nos clarear mais. Mas a alma que a gente fala na constelação familiar não é o aspecto religioso da palavra, e sim da origem da palavra alma, que vem de ânima, aquilo que nos anima, é aquilo que vibra com vida, de ânima. Né? Todo mundo tem vida, e tudo que está dentro da vida está dentro da alma, e a nossa genética está dentro. E aí nisso entra essa conexão com os nossos ancestrais. Porque, na verdade, a alma que nos atravessa é a mesma alma que atravessou os nossos ancestrais. Como uma conta, né? Um colar de pérolas, todos nós somos atravessados pelo mesmo cordão que nos conecta lá no princípio, num movimento que se iniciou com a existência. Né? O motor inicial aristotélico que se fala, né? É muito doido isso. Entende? Então, são níveis de compreensão, níveis de entendimento, níveis de abordagem para todos nós podermos
encontrar recursos para atravessar essa vida de uma forma onde a gente possa se aprimorar. E eu achei esse tema muito bonito, né, da força dos nossos ancestrais, que é isso, buscar recursos nessa história através dessa linha que nos une da nossa alma, que está presente dentro da nossa genética, com certeza, é uma das maneiras, mas está presente na nossa alma, está presente na nossa consciência. Entende? E eu me lembro disso, falando do Bert, eu me lembro em 2012, quando ele fez um exercício do centro, e aí foi muito lindo dessa conexão com o centro. E aí, quando terminou, a Sophie perguntou, quem aqui não conseguiu fazer? E uma senhora levantou, uma senhora negra, levantou a mão, e ela constelou essa senhora e o centro. E a constelação se desenvolveu de tal maneira que ficou uma fileira, um grupo de ancestrais mulheres, e quando elas se reuniram, tocou uma música africana, quando elas se reuniram no centro do grupo das mulheres, uma mulher levantou a mão para o alto, buscando esse alto que a Elo falou, essa divina. Você falou, aqui nós vemos a conexão com a primeira ancestral humana. Todos nós somos filhos de uma mãe. Todos nós somos filhos de uma mãe. E é essa conexão divina, desse fio que nos conecta. E esse é o princípio da constelação, de sentir essa vibração de vida atravessando a gente, conectada a um fio que vem lá do princípio. Né? Então, eu estou achando muito bom ouvir vocês e vejo que grato pela oportunidade. Espero que tenha atendido e qualquer coisa, se tiver uma pergunta aí, mas a Janine sabe tão bem quanto eu. Ela sabe explicar muito bem. Obrigado. Bom, Matheus, é sempre muito bom poder te ouvir. Eu gosto muito, eu admiro muito o teu trabalho. E Mimasa, você está aí, está conosco. É uma honra tê-la aqui nesse nosso encontro. E esteja à vontade. Se quiser falar, é só abrir o microfone, a câmera. Vai ser um prazer, né, tê-la aqui conosco. E é sempre muito bom. Só a sua presença já nos engrandece, né? Pela figura e pela pessoa tão maravilhosa, pelos seus ensinamentos e por ter trazido esse movimento das constelações para o Brasil. Então, gratidão, Mimasa, e esteja à vontade, né? Por favor. Janine, Renê, Elô, querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tem algumas perguntas aqui. Eu quero falar, Tati, antes das perguntas. É interessante, assim, complementando um pouco o que o Matheus disse, né? Tem algo que eu acho muito interessante também, trazendo a epigenética, porque, para mim, o que o Bert Hellinger trouxe para a humanidade é algo muito para frente, né? Ele deixou um legado de conhecimento, de aprendizado, para que a gente, né, acredito muito nisso, continue tudo que ele viu, tudo que ele descobriu. E quando eu olho assim para o que o Bert fez, é tão grande isso, que estamos em 2020, mas eu olho para frente e imagino assim mais 100 anos aí para a gente e entrar, né, conectar, porque a constelação familiar ela é muito profunda e olhar para o campo da ciência, olhar para o campo da genética, da epigenética, né, da neurociência e ver a neurociência principalmente confirmando tanta coisa que ele falou. Uma das coisas assim que eu acho muito interessante e que eu ainda estou estudando e que eu sou muito curiosa nisso é a questão de quando a gente coloca no campo os representantes, e isso eu tenho observado muito, né? A questão dos neurônios, espelho. Eu fiz uma live com uma amiga que é neuropsicóloga, eu digo, ela tem mais propriedade do que eu até para falar sobre isso, né? É psicóloga e é neuropsicóloga. E o que são esses neurônios espelhos? A gente tem, né, as áreas do nosso cérebro e
temos neurônios. E o neurônio espelho é nada mais do que eu me conecto com o outro. Por exemplo, eu estou assistindo um filme. Naquele filme mostra uma cena e eu me emociono. Então, são os meus neurônios espelhos que estão atuando naquele momento, né? E é interessante, assim, que eu fiquei refletindo muito. Neurônios espelhos foi descoberto nos anos 90 por um italiano, né? E ele estava fazendo experimentos com macacos e quando ele estava com os fios no cérebro do macaco, então ele observou que mesmo sem... Só o fato do macaco estar observando, aquelas áreas do córtex premotor já estavam sendo ativadas. E por que eu quero chegar nisso? Porque tem um fenômeno dentro da constelação familiar que, para mim, é uma das coisas mais incríveis, que são os representantes. Então, quando os representantes entram no campo, quando o cliente vem e traz as informações genéticas e epigenéticas do sistema dele, e esse cliente entra no campo, está ali com um grupo de pessoas que não conhecem absolutamente nada da história, e ele traz a questão, ele traz aquela dor, e aqueles representantes entram no campo, o que é que está sendo ativado ali? São os neurônios espelhos. Então, através disso, através dos neurônios espelhos e também das informações genéticas e epigenéticas, os representantes entram naquela cena como se fosse aquele membro da família, sentindo tal qual, né? Então, eu acho isso assim muito incrível e o Bert Hellinger traz isso, traz essas informações para a gente, traz esse acesso a esse campo, que é algo tão incrível, tão grande, né? Que acredito que a ciência ainda vai nos dar muitas respostas. Então, eu fico apaixonada, né, por isso tudo, e mais curiosa, porque isso desperta a minha curiosidade, né, de estudar, de entender, de buscar como isso acontece, né? Essa foi a minha grande pergunta, minha grande questão dentro desse campo das constelações, né? Como é possível isso acontecer? Lógico que a gente tem várias explicações, né, da física quântica, enfim, do campo, desse campo maior, né? E eu quero ouvir os colegas também, o que é que eles acham disso tudo, né? E ouvir mais. Mas era isso que eu queria falar, só para complementar. Antes de abrir, você falou sobre a questão dos neurônios espelhos e epigenética, e aí sobre a física quântica, e a gente traz aí, né, Elô, Renê, Flavinha, que está aí também, Fernando Catelan, que está aqui com a gente, meu querido. Como a gente vai, eu me recordo do ano passado, lá no camp na Alemanha, quando o Rupert Sheldrake esteve lá e falou da questão do acesso aos campos. Então, a teoria dos campos, ela vem da parte do Faraday e ele vai adiante, né? E chega até a questão dos campos sociais. Então, quantas informações, né? Como é importante este campo de informações, o campo da epigenética, o campo dos neurônios espelhos, o campo de informações que vem para trazer o essencial, né? O quanto o Bert nos oportunizou através das constelações, né? E através da figura dos representantes. Então, quando algumas pessoas falam sobre a importância quando se constela e como é importante e como deve ser respeitoso e o preparo do facilitador, do constelador, que ele precisa ter, porque acessar esses dados exige estudo, né? Exige aprofundamento pessoal, trabalho em si, trabalho realizado através de estudo. Então, isso é muito sério. Então, sempre, na época que eu tive a oportunidade de ver o Bert, vejo o Sophie trabalhando, como a gente vê a Mimanza, nossa professora, quando nos deu aula, quando eu vi Renê trabalhando, o quanto que é importante e quanto eles frisam isso, né, da questão do preparo do constelador, né, e o que é mais importante, então as perguntas, de quantas vezes nos seminários você viu o Bert levar as pessoas para cima, quem aqui é facilitador, quem aqui é constelador, a pessoa levantava a mão e ele chegava lá em cima e às vezes ficava
né? Eu ficava numa situação, e a gente volta às colocações iniciais, que são as colocações da importância de se saber, de estar muito presente às ordens do amor, né? Isso é muito, muito importante. Eu quero também aqui oportunizar, Débora, se quiser falar, Fernando Catelã, por favor, está aberto o microfone, Flavinha Padilha, por favor, gente, é só trava o microfone, oi, fala, é um prazer, esse bate-papo é para enriquecer. Mais para frente nós também vamos abrir, inclusive, o microfone para as perguntas, né? Renê, Janine, Elô, e por fim a Elô vai fazer a meditação para a gente poder fechar com chave de ouro. Eu acho que é muito bacana, porque a gente vai ter um final de semana aí, e é um final de semana que dá para interiorizar algumas questões e acessar, né? Porque sempre se acessa algo importante quando se trata da temática dos ancestrais, né? É algo muito bonito, é muito lindo, né? Olhar para toda essa força e para todo esse movimento. Catelã, quer falar uma coisa, Catelã? Cadê você, meu anjo? Aí? Não, vamos lá. Estou sim, só estou me ajeitando aqui, peraí. Ouvi sua voz, oba! Peraí, só um minuto. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Estou vendo assim. Visual diferente. Para mim, assim, eu tô cheio de amor aqui, de ouvir vocês e nossa, quanta coisa que eu tô aprendendo, né? Porque a gente está nessa postura do não saber, né? Por mais que a gente já tenha ouvido, né? E às vezes uma palavra que alguém fala te aciona algo dentro de você e você acaba tendo uma nova descoberta. Então, assim, eu tô aqui muito feliz de ouvir vocês todos e acho que é isso, assim, eu na verdade estou na figura de ouvinte e observador. Então, e aprendendo muito com vocês todos. Então, assim, Tati, queria te parabenizar pelas suas iniciativas, eu acho que são maravilhosas, trazem uma grande contribuição para as pessoas, é isso que é o estar a serviço das pessoas. Então, assim, muito obrigado por abrir esse espaço, né? E também agradecer aos colegas, né? A Janine, a Elodéia, o Renê, o Matheus, né? Que estão nos dando uma aula aí, eu estou aprendendo muito. Então, muito obrigado. E queria também agradecer a Mimansa por estar aí, né? Que é a nossa mestra, que quem trouxe esse conhecimento para o Brasil, né? E que hoje vem expandindo cada vez mais as constelações familiares no país todo. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo, Tati. Flavinha, quer falar alguma coisa, meu amor? Olá! Beijo em todos, bom dia. Live linda sua ontem. Oh, amor, obrigada. O que vem muito é essa sensação de amor, né? Dessa conexão conjunta que nós temos. E como o Fernando falou, né? Ouvi-los preenche cada lacuna que ainda vem trazendo nesse sentimento nosso de conhecimento, de estudos e de expansão. Então, assim, também estou como ouvinte, não consegui pegar do início porque eu estava numa aula, mas, assim, só o que eu ouvi já acrescentou mais ainda. Então, assim, parabéns a todos e muita gratidão fazer parte desse elo, né, que nós temos. É fantástico. Beijo bem grande em cada coração aí, de todos vocês, da organização e de todos que estão assistindo. Beijo. O Fernando e a Flávia também participam, colaborando com o movimento sistêmico, com textos e com tudo. Então, é uma gratidão muito grande ter pessoas tão amadas e tão queridas aqui conosco hoje. Renê, Elô, fique à vontade. Oi, Tati. Eu queria só mostrar para o grupo, essa é uma foto, vamos ver se eu consigo mostrar, né? Essa é uma foto de 2005, lá na colônia, onde nossos queridos brasileiros, Renato,
Cornélia, Mimansa, Regis, Décio, Tsuyuko e Peter Spelter estão trabalhando para trazer, né, Bert Hellinger para cá, as constelações para cá. Então, já que a Mimansa está aqui, a gente sabe como essa semente floresceu e trouxe muitos frutos, alguns aqui de colegas que estão trabalhando na clínica, que estão trabalhando na pedagogia, que estão trabalhando na mediação, no direito, nas organizações. Então, sempre é uma oportunidade para falar gratidão a esses que vieram antes e que possibilitavam a gente estar aqui batendo papo, incluindo tantos ancestrais, falando das ordens do amor, falando da nossa família e, logicamente, de nós mesmos, da força que transborda em nós de nossos ancestrais. Então, né, já que vocês trouxeram esse feedback, obrigado, Mimansa, e todos que vieram na sequência, Renato Bertatti, Simone Arrojo e assim por diante. Elô, quer falar alguma coisa, meu anjo? Eu estava pensando justamente isso, que nós temos muita gratidão pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados, mas em relação a esse trabalho, o Bert Hellinger, Sophie, todos esses que possibilitaram esse conhecimento para todos nós, o direito sistêmico que veio aqui para o Brasil através do SAMI, com a bênção do Bert, e o Inácio da Inovari, que se dispôs a transmitir esse conhecimento, né, em forma de pós-graduação para todos nós. Então, são tantas as pessoas que a gente tem que honrar e realmente agradecer, e é isso que faz o amor crescer e fluir e poder alcançar um número cada vez maior de pessoas, porque somos juntos, todos nós conseguimos muito mais do que sozinhos. E então eu me sinto tão gratificada de estar aqui com vocês, de fazer parte dessa tribo, de fazer parte, de viver esse momento no mundo, onde todas essas coisas acontecem, apesar de todas as adversidades, mas eu sinto que é um caminho que pode trazer cada vez mais possibilidades, né? Tanto no plano profissional, pessoal, familiar. Então, é muita gratidão. Mimansa, ela sabe o que eu sinto por ela, como aluna que fui e continuo aprendendo direto com ela. Aliás, na próxima semana começa um curso online com ela, 4 aulas. Então, quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer de perto quem é a Mimansa e toda a competência, sabedoria, simplicidade e humildade que ela traz e representa. Então, é isso. Débora, querida, vai ser tão bom, é um conforto à alma escutar sua voz e você falando. Tô falando? Tá falando. Então, assim, tá maravilhoso esse encontro, né? Começamos o dia, o final de semana, de maneira maravilhosa. Todas as pessoas aqui, eu já tenho um amor grande, né? Todos que estão aqui, um amor e uma gratidão grande, né? E, de novo, falando, né? De novo, a nossa gratidão maior pela Mimansa, né? Todos eles também são os nossos antepassados nesse movimento maravilhoso, né? Nesse sentido, eles são os nossos que vieram antes, né? Honrar todos que vieram antes com muita gratidão. E escutar todos, né? Eu nunca tinha escutado Janine falando tão maravilhosamente bem, né? Sou tão amiga dela, nós conversamos de tantos outros assuntos. E, assim, estou muito tocada de vê-la falando tão bem. Eu já sabia que ia ser assim, mas, assim, muito emocionada de vê-la falando, né? E os outros todos, né? Mas o Matheus me falou uma frase que me tocou muito, quando ele fez aquela metáfora desse fio de pérolas, né? Como recebemos essas pérolas, né? Essa força através dessas pérolas, né? Desse presente. E aí, quando ele falou desse fio que passa dentro da pérola, né?
E aí também vamos chegar de novo nas leis, né? Por essa metáfora que ele falou, né? Todos pertencem, todas as pérolas estão ali naquele colar, né? E todas numa ordem, nenhuma pode faltar, né? E se uma pérola não entrar exatamente no lugarzinho do fio, não tem o colar, né? Então, essa sequência. E a primeira pérolazinha na ponta, né? Vai terminar, fechar esse colar. A gente, a segunda pérola, nossos pais, né? Então, se aquela pérolazinha ali não tiver no lugar, a gente não consegue chegar em nenhuma outra pérola para trás. Então, assim, eu fiquei muito tocada quando ele falou essa metáfora. Eu acho que ela ficou bem de acordo com o tema, né? Receber essa força. Eu, no meu lugar, com gratidão, né? Que é o que a gente está todo mundo sentindo aqui. Nós estamos todos conectados de novo, com gratidão, né? E com certeza eles que trouxeram a gente aqui para estar fazendo essa live, né? E esse momento que a gente está passando, que é um momento que a gente está experimentando essa força deles, né? Todos nós que estamos aqui, com certeza, tivemos antepassados que passaram por situação muito mais difícil que a nossa, né? Guerras, as epidemias maiores ainda. E com certeza eles estão todos aqui com a gente, nos levando a viver isso de uma maneira até mais tranquila, né? Nós dentro da nossa casa, os meus antepassados, eu tenho uma linha de antepassado que teve guerra também, e com certeza eles ficaram em lugares assim horríveis, escondidos, né? Muito terríveis. Então eu tenho sentido esses dias que com certeza eles estão comigo, porque eu estou me sentindo tão feliz dentro dessa casa maravilhosa que eu tenho, né? E podendo falar com os amigos, ter essa oportunidade desse crescimento enorme espiritual, com essa troca, né? Com esse trabalho que todo mundo tem feito, de levar um conhecimento para o outro, né? E me chamou muita atenção também a Janine, quando tocou, e no livro do René também, ele ter escolhido essa impressão digital, né? Que como a gente consegue ser, ao mesmo tempo, um só e, ao mesmo tempo, único, né? Que todos somos um só, mas todos também temos a nossa individualidade, né? Então, assim, são muitas falas aqui que tocam muita gente o coração, e eu estou muito grata por esse encontro e por todos que estão presentes, que eu andei olhando aqui, né? Eu estou no celular, eu tenho que ficar rodando assim para ver. Todos muito queridos aqui. E eu agradeço muito, viu? E honro muito todos os meus ancestrais, né? E no fundo nós todos temos a mesma origem, viemos de um lugar só, na pontinha lá do colar da pérola, né? A outra ponta, né? Obrigada, muito obrigada. Olha, sempre quando nós nos abrimos, né? Como é bonito esse movimento que se forma, né? Essa força que vem lá e chega até nós hoje. E Débora, é muito bom te ouvir falar. A Débora é uma pessoa muito querida, como disse o René ali no bate-papo. Quanta luz, Débora! E é verdade. Débora sempre é uma figura de muita luz quando ela fala. Aqui tem algumas perguntas, e se vocês me permitirem, a não ser que alguém gostaria de falar alguma coisa, Elô, Janine, René, posso dar uma olhada nas... Então, eu vou aqui atrás e o Fernando colocou aqui alguma coisa da rádio sistêmica,
O Renê também colocou o nome do livro dos livros que ele falou, que o livro da Sophie, A Própria Felicidade, tem o volume 1 e 2, né, colocou a editora, colocou também o livro do Bert, né, o primeiro, que é Constelações e o Reconhecimento das Ordens do Amor, que é Bert Hellinger e a Gabriele Tenhofer, editora Cultrix. O Bruno também falou aqui, fez um comentário sobre a Gláucia Paiva, do Conexão Sistêmica, que faz movimentos para honrar os africanos. Eu acredito que eu tenha lido, parece que recentemente, isso, o Renê pode me ajudar mais com isso, fez também, tem alguma revista, alguma coisa que eles trataram exatamente sobre essa temática. Aí o Renê quer falar alguma coisa, está procurando algum livro, alguma coisa? Aí, ó, tá aí. O Renê está mostrando algo, tudo que vai sendo colocado, o Renê está colocando aqui no chat. Gente, quem não conseguiu pegar desde o início, nós vamos deixar gravado. Nós não fazemos sempre essas lives assim, mas quando temos a oportunidade de fazê-las, nós colocamos lá no YouTube e disponibilizamos, né? Essa movimentação do movimento sistêmico, usando essa palavra meio que de forma redundante, ela é justamente para quê? Para trazer e deixar um material para que as pessoas possam ter um conhecimento ou um acesso às constelações familiares, né? Nós tentamos fazer isso da melhor maneira possível, mas com muito amor no coração. Temos pessoas muito queridas que nos ajudam no sistema dessa de parceria. O Renê fala sobre Bruce Lipton também, sobre a biologia da crença nos Estados Unidos, e Raquel Yeshuda, que é uma das pesquisadoras sobre epigenética. Então tem todo esse material ali. A Marta fala, Assunção fala, Tatiane vibra muito em mim, direito sistêmico na violência doméstica, mais sobre o viés do empoderamento masculino. Bom, Marta, eu acho bastante bacana o seu posicionamento. Ainda ontem eu assisti do CNJ, eles estão fazendo um webinário com 3 encontros, como forma de um curso, falando sobre a violência doméstica e esse período agora da pandemia, de dados crescentes e tudo mais. E há muito tempo eu não ouvia um webinário tão rico como aquele que se apresentou ontem. E falava um pouco da questão da mulher, né? E a gente sempre fala muito da questão da mulher. E uma coisa que eu aprendi após as constelações familiares, como eu já estou numa vara de violência doméstica há 8 anos e trabalho com essa questão da violência doméstica de uma forma ou de outra há 21 anos, né, eu aprendi com as constelações familiares que tudo que se fala existe o homem e a mulher. Então, como juíza, eu trabalho. E a Iloto faz um trabalho com violência doméstica também, está aí o Fer que trabalha, que é advogado também. Existem dois empoderamentos no casal. O empoderamento é do casal. Então, para que você chegue a uma solução mais adequada ao conflito, é necessário o empoderamento de ambos para que ambos cheguem até a decisão. Então, por isso que quando a gente fala do papel do juiz, que o juiz tem que ser o último, está em último lugar, ele precisa ser muito humilde, ele precisa olhar para o seu lugar, reconhecer o seu lugar, se sentir pertencente àquela instituição, né? Por que o juiz precisa trabalhar muito as questões das ordens do amor? Porque se ele não tiver isso dentro de si, como é que ele vai conseguir fazer o trabalho dele utilizando o direito sistêmico? Né? Ele não vai conseguir enxergar isso, ele não vai conseguir enxergar. E é bom que exista esse trabalho do empoderamento da mulher e do empoderamento do homem, para que eles saiam dessas repetições de conduta, para que eles saiam dessas situações que os ligam e os conectam. E aí a gente vem com o trabalho, com todo o estudo do Bert, acerca do agressor e da vítima, e de como esses papéis se trocam e ficam como espelhos. A hora a vítima é agressora, a vítima tem um quê de agressor, o agressor tem um quê de vítima, e como isso vai se completando e como é importante se trazer dentro desse contexto, né, o englobar, o trazer, o conectar, para que a situação possa trazer uma figura de paz, uma figura de resolução de conflito, muito além da aplicação, da simples aplicação da lei.
Mas como que eu posso fazer isso? Aí você entra na figura do ajudante, né? Você entra do que eu faço aquilo que é possível. Eu levo para as partes e oportunizo a elas que elas cheguem a um acordo. Agora, eu não posso obrigar que as partes cheguem a um acordo. Eu oportunizo. O trabalho é feito por cada um. Assim como quando eu participo de uma constelação e eu visualizo um trabalho que é realizado, aquela pessoa que foi constelada, se ela vai fazer um bom uso ou um mau uso, o que importa é que quem esteve ali, o constelador e o facilitador, observou as ordens do amor e as ordens da ajuda para que possa fazer o seu trabalho. Agora, o trabalho é da própria pessoa. Uma porta é aberta, e isso eu me lembro de um trabalho, de uma constelação, e tomo aqui como exemplo uma constelação que o próprio Matheus fez comigo, né, há algum tempo atrás, e foi num dia de sol muito bonito em São Paulo, nós fizemos ao ar livre. Agora eu acho que você vai lembrar. E ele me deu uma imagem, e essa imagem eu guardo para mim, junto com a fala que ele me deu. É como se fosse uma porta. E isso eu trago para minha vida, Matheus, e eu sou grata a você. Por isso, esse é um dos grandes motivos da minha admiração por você como pessoa, pelo seu trabalho, porque eu pude sentir em mim. Então eu posso falar isso com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque eu senti esse trabalho sendo feito. Então, a pessoa precisa abrir esta porta, ela precisa transpor esta porta e tomar as decisões que vêm para o algo novo que é trazido. Então, quando eu me exponho a esse algo novo, quando eu me exponho a esse trabalho, quando eu vou para uma audiência, quando eu oportunizo as partes desse trabalho. Então, o trabalho do juiz é um trabalho muito bonito quando ele consegue acessar tudo isso e consegue entender. Por isso é importante, Marta, que se faça o trabalho de empoderamento não só com a mulher, mas o trabalho de empoderamento com o homem também é muito importante. E faz parte de algo que nós construímos para um futuro, né? Dentro da aplicação de lei e dentro do julgamento de processos e de causas que são trazidos ao Poder Judiciário. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa dos meninos, eu vou passando aqui. Tem uma... O René coloca aqui nos Estados Unidos, há um livro do psicólogo e facilitador Mark Volin, é isso? Que trabalha com a temática da epigenética e constelação familiar. Aí ele colocou a frasinha. Aí o Odmir Fernandes vem e fala, e essa eu não vou responder, eu não vou responder porque eu já falei demais aqui sobre direito sistêmico, eu vou deixar aberto. 50% pai, 50% mãe. Não seríamos 100% pai e 100% mãe? Gostaria de ouvir os experts. Eu tenho isso para mim muito bem sedimentado aqui, mas eu não gostaria de responder porque isso é um bate-papo, né? Vamos lá. Quem vai responder? Fica à vontade. Está aberto o microfone aí. Eu posso falar. Vai. Eu falei, né? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Olha, isso são interpretações, né? Porque a pessoa pode entender, somos 100% pai, 100% mãe. Tem 100% da nossa mãe dentro de nós. Se a gente for olhar de um ponto de vista genético, tá? É uma metade que vem do metade da mãe. Nesse contexto fica 50% pai, 50% mãe. Nós somos 100%? Olha, as pessoas podem entender, podem explicar. Eu vou dar a minha explicação e estou aberto a qualquer outra explicação. Eu ainda não consigo ser 100% meu pai, nem 100% minha mãe. Pode ser que tenha algum aspecto disso dentro da minha genética, mas esse 50% pai, 50% mãe é no sentido da composição de quanto cada um contribuiu para formarmos 100% nós, 100% quem nós somos. Agora, desses 100% que nós somos, eu ser 100% a minha mãe, para mim ainda é um pouco difícil. Eu ainda não consegui tomar minha mãe completamente, nem meu pai completamente. Eu tenho essa limitação como ser humano que sou, de não ter essa entrega completa, né?
Isso eu falo, às vezes, até brincando com as pessoas, né? Que o Bert fala isso, da gente tomar pai, tomar mãe, que é essa coisa da porta, né? Que eu falo assim, olha, tomar pai, tomar mãe é fácil? Passa 3 dias lá em casa com a minha mãe, para você ver. Passa 3 dias com meu pai, para ver como é que é. É um caminhar pela vida, né? Para eu entender esse 100% pai, 100% mãe. Eu sei que existem as explicações disso, mas eu expliquei dentro do que eu entendo, né? Então, esse caminhar de um dia ter 100% isso integrado dentro de mim, olha, não sei se eu consigo nessa vida. E uma das coisas que me conforta foi ver nesse livro do Bert, que com 92 anos a Sophie propôs para ele dele constelar a mãe, e ele encontrou algo ainda ali. E com certeza teria mais. Porque a gente se sintonizar e se harmonizar com a natureza existente dentro da finitude de seres comuns como nossos pais é uma coisa muito grandiosa, né? E os pais são porta também nesse sentido, porque a gente tem eles como porta da vida, mas voltar a eles e tomá-los uma vez mais também é abrir a porta e transportar. Nos transporta a um novo nível de consciência, a um novo nível do ser. E a gente abre mais uma vez e transporta para uma nova dimensão. Então, assim, essa reconexão com nossos pais é a porta para os nossos ancestrais. É a porta para a conexão da força da vida. É a porta para a gente poder encontrar recursos de atravessar problemas que a gente vive hoje e que muitas vezes nos conecta a traumas do passado, em que o sistema conta com a gente para que a gente consiga completar algo que não foi completo. Porque todo o sentido dessa vida, assim, é a gente ir se completando aos poucos, né? Que é isso que vocês estão falando. Eu acho muito legal isso aí. Porque até a Angélica falava isso, que perguntava para o Bert, como é que você vai? Tudo bem? Ele dizia assim, cada vez mais completo. E eu percebo isso quando eu constelo as pessoas, quando a gente se constela, o quanto que a gente aprende nisso, e algo em mim, da minha história, que também está refletida na história daquela pessoa, porque nós somos seres humanos muito parecidos, se completa também. E algo me conecta com os meus ancestrais. É muito bonito isso. Então, eu espero que eu tenha respondido aí. Muito grato. Um abraço, uma honra. Quero agradecer a oportunidade de estar presente com tantos amigos tão queridos. Um beijo para vocês. Grato pela oportunidade. Matheus, que coisa boa. Alguém mais? Renê, quer complementar? Janine, Elô, alguém? Fique à vontade, gente. A resposta do Matheus está muito clara, Tati. Não... Tá perfeito. Gente, olha, tem um recadinho da Mimãs aqui que a Mônica trouxe. Diz assim, olá, quero dar um recado da Mimãs que está presente. Estou aprendendo. Internet não é parte da minha ancestralidade. Por esse motivo, não consigo responder a vocês. Obrigada, mas só a sua presença, Mimãs, já é uma honra muito grande. Quem sabe um dia. Aqui, deixa eu dar uma olhada. Tá, 50%. Refletindo a partir do conceito da transgeracionalidade, o René trouxe um artigo do movimento sistêmico, né? Eu convido vocês a olhar, tem vários artigos lá, a comentar, né? Quem tiver algum artigo quiser compartilhar, vai ser um prazer imenso. A Cristina fala também, foi a aluna da Mimanza, minha querida mestra. A Paula fala como o Bert está à frente da ciência. E... deixa eu ver aqui. O René fala sobre a Revista Brasileira de Filosofia, no Pensamento e Práticas nas Constelações Sistêmicas, número 5, editora Conexão Sistêmica, que é honrando os escravos africanos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Admir agradeceu. E aí eu gostaria de propor algo novo aqui. Nós já estamos aqui...
Ai, gente, eu não sei porquê, mas eu vou precisar dar uma olhada no meu carregador aqui. Mas antes de colocar, Renê, me ajuda, Janine, também. Eu vou ali dar uma olhada porque que o carregador não está funcionando, mas eu quero abrir perguntas para quem tiver alguma pergunta, levantar a mão e fazer pelo menos umas 4 ou 5 perguntas, umas 4 ou 5 colocações, antes da Elô fazer a meditação para fechar. Gente, fiquem à vontade. Só eu vou pedir assim, abre a mãozinha, a gente vai dando uma olhada aí, vou pedir ajuda, Débora, Matheus, me ajudem aí. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Uma colocação? Bota a mãozinha, abana assim. Fiquem à vontade, gente, é para aprender mesmo. Bruno, você é uma pessoa que... Olha, me manda, que bom ver. Bruno, você é um cara que está sempre aí, estuda, faz muitas lives, estuda também. Fiquem à vontade. Maria Aparecida, você gostaria de falar alguma coisa? Não? Só ajeitando. Bruno, quer falar alguma coisa? Bruno, pode abrir seu microfone, por favor. Bom dia a todos. Eu estou aqui na cozinha preparando o almoço. Eu tenho uma pergunta. Já aconteceu algumas vezes de eu viajar e eu ter a sensação de que eu já estive naquele lugar, de me emocionar. E eu sinto que eu tenho uma conexão muito forte, por exemplo, com o México. O quanto que eu posso olhar para isso como algo da minha ancestralidade ou não? É uma pergunta que eu tenho, se eu nunca fiz para ninguém, mas me veio agora de trazer esse tema, de você de repente estar num lugar e ter aquela sensação que você já esteve, de alguma forma. Legal, Bruno. Posso tentar responder numa reflexão? Tem um livro do Carl Gustav Jung, onde ele fala disso. Ele fala que a gente tem o lugar onde a gente nasceu, né, que é a nossa pátria, e aí ele fala da nossa mátria, né, ele fala da nossa matriz linguística, né, que vem de nossa mãe. E aí ele vai falando também dos conceitos de arquétipos, de inconsciente coletivo, e ele vai colocando por quantos lugares os nossos ancestrais passaram. E às vezes, essas sensações que a gente tem, que eu já tive também, que a Tati já teve também, elas têm a ver com resgates, talvez, ancestrais. Logicamente que a gente não consegue localizar, mas a gente consegue sentir no nosso corpo. Como, por exemplo, uma viela numa cidade em Porto, que eu nunca tinha ido, e naquela viela eu me sento e começo a chorar. O Paulo Coelho fala também dessa sensação, num dos livros, né? Ou seja, é um resgate, sim, é uma ancestralidade. A melhor coisa a fazer é sentir e dar lugar para isso. Sim, eu tive já essa sensação de chegar num lugar e começar realmente a chorar. Eu me senti assim tão emocionado, tão tocado, pela primeira vez que eu estava no lugar e não entendia o que estava acontecendo. Isso foi em 2012, então eu nem conhecia o olhar sistêmico, mas agora me veio essa lembrança. Obrigado. Mimasa, gostaria de falar, estava falando antes. Janine. Não sei, eu achei que a Milança queria falar. Libera o microfone dela, Tati. Fernando, você consegue liberar? Milança, clique na câmera. Milança, para clicar na câmera e tem um negocinho vermelho do lado, clica em cima que libera. Vamos ver aqui. Não sei se caiu. Mais votos. A Mimanza está aqui, fechou. Vamos lá, acho que vai vir aqui. Calma aí. Eu peço a ajuda dos colegas que estão aqui para me ajudar a olhar, porque no computador eu tenho que passar e vir. Mais alguma? O microfone dela está aberto, Tati. O microfone está, só não está a câmera. Mimanza, gostaria de falar alguma coisa? Seu microfone está aberto. Oi, eu quero falar.
Gente, deixa eu só falar o nome dela, é que ela está tentando mexer, às vezes ela consegue, às vezes não. Então foi um engano agora, mas ela não consegue mesmo responder a vocês no momento, tá bom? Bem, tá tudo certo. Muito obrigada, Mônica. Nada. Vamos lá. Débora falou alguma coisa aqui, também sinto em algum lugar. Sim, eu tenho uma conexão muito grande com uma região da Áustria que é muito próxima aonde são feitos os encontros, e estar lá, eu já falei isso, Janine sabe, né? É minha colega de quarto, como nós estamos lá, e o Renê sabe também, porque eu já compartilhei com eles, que para mim eu tenho, o ano passado para mim veio com uma profissão muito grande. Nós fomos visitar o túmulo do Bert, né? Aí antes de chegar no túmulo do Bert, eu vou para o outro lado e passo exatamente na frente do túmulo de uma pessoa com o mesmo sobrenome. Então é uma coisa assim fantástica. Isso para mim é incrível, é uma possibilidade de um resgate muito grande e de situações assim muito interessantes dentro da minha família. Isso traz muita força, né? E isso me fez acessar o outro lado também da família, isso também é muito bacana. Essas questões de ancestralidade são muito bonitas, são maravilhosas mesmo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Gente, fiquem à vontade. Vamos lá, é um bate-papo mesmo, é para abrir microfone, é para falar. Tati, eu gostaria de me referir a uma fala que o Fernando trouxe, né? Esse lugar do não saber, né? Esse lugar de estar aberto. E juntando até com isso que o Bruno falou, né? É muito interessante que quando eu me coloco numa postura aberta, presente e aberta, numa postura realmente de abrir o peito, né, para aquilo que está lá, vem milhares de informações e elas vêm na forma de sensações, né? O Bert Hellinger, ele sempre falava que para entrar no campo eu preciso me esvaziar, né? Eu preciso me esvaziar de pensamentos, de conhecimentos, daquilo que eu sei, para flutuar, para deixar a corrente daquele sistema me conduzir. Quando o Fernando falou isso, dessa posição de não saber, fantástico, porque é exatamente assim que a gente aprende o tempo todo com os nossos colegas que estão aqui nos cursos, ou num bate-papo com um amigo, com um colega. Se a gente se permite abrir assim, aquilo vai tocar, e às vezes aquilo é uma palavra não só para mim, mas para aqueles que estão habitando em mim. E eles reverberam como que um sinal positivo, né? Tipo, ó, isso é importante. Isso tem um lugarzinho aqui no meu coração, isso tem um lugar no meu corpo. Então, eu queria só fazer esse parênteses porque isso me toca. Então, obrigado, Fernando, obrigado, Bruno. Mais alguém tem alguma pergunta? Rosilda, por favor, pode abrir seu microfone. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu tenho muitas perguntas que me levam a querer conhecer mais depois, não caberiam aqui. Eu quero muito agradecer a Elô pelo convite, eu sou muito grata por participar. Agradeço a todos, a vocês, eu conheci hoje, né, meu primeiro contato com vocês, mas a Elô, ela exala uma amorosidade que me fez ter muita vontade de assistir e de conhecer mais. Eu saio daqui muito grata e com muitas perguntas, que eu vou procurar saber depois, conhecer mais. Eu estou só muita gratidão mesmo, acho que é só isso que eu posso dizer, muita gratidão. Muito obrigada. Obrigada, Elô. E a todos que eu falar. Alguém mais? Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, vamos lá. Então, como as perguntas aqui foram paradas, não existe mais, a pergunta aqui ninguém tem mais nenhuma colocação a fazer. Vamos, Elô, você disse que vai nos oportunizar e nos presentear com uma meditação.
Então, eu só vou, antes da Elô começar, porque com a fala da Elô, a gente, só antes da Elô falar, José Fernandes, né? Fernando, você quer falar alguma coisa antes da Elô? Porque nós vamos finalizar hoje com a fala da Elô. Você está nos ouvindo? Você quer falar algo? Não? Obrigado. Está tudo bem, então, beleza. Hoje ele hoje ele não vai aparecer, mas ele está aqui com a gente sempre, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer a todos vocês, Renê, Janine, Matheus, Elô, Débora, Fernando, Flavinha. Você quer falar? Pode falar, Renê. Pode falar. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram presentes e falar mais uma vez que essa live vai ficar no YouTube, vai ficar também no Facebook do Movimento Sistêmico. Eu gostaria de convidar vocês a conhecer o site, nós somos abertos para sugestões, para artigos, né? Nós temos aí os nossos queridos que estão com a gente no sistema de parceria há muito tempo, que é o Renê, o Marcos Castro, tem o Matheus agora, tem Janine também, tem Elô, e eles sempre me ajudaram muito, muito, muito a ler esses textos, a trazer esses textos, né? Numa postura de permitir se abrir, quanto material bacana e interessante tem chegado a nós, né, Renê? Como é bonito às vezes do nada aparece um áudio, né? Quiçá nós vamos começar a trabalhar com algum vídeo, Janine, Matheus, Elô, né? Eu acho que talvez semana que vem tenha uma pessoa que vai oportunizar um vídeo já, e é mais uma porta que se abre dentro desse espaço que não é meu, é um espaço nosso, né? Eu só dei o primeiro movimento. Renê, gostaria de falar algo para finalizar, antes da Elô fazer o trabalho dela? Agradecer a você, Tati, né, pelo movimento sistêmico, ao Fernando. É um movimento que inclui textos, a gente sabe o quanto é importante a escrita no nosso trabalho. Né? Você está, às vezes, da escrita, assim como eu, estamos escrevendo para um livro, né, que em breve será publicado. O nosso campo ele se fortalece muito com as escritas, com os textos, com os áudios, com os vídeos, porque sim, a constelação familiar ela não é apenas algo místico, ela tem uma fundamentação, ela tem uma ciência por trás, ela é uma abordagem terapêutica, alternativa e muito mais. Para quem trabalha com isso sabe que é muito mais. Mas para isso a gente tem que produzir, né? A gente tem que entrar em diálogos, né? Alguns colegas aqui já trabalham, assim como eu, em congressos, levam isso para o Conselho Federal de Psicologia, levam para outros espaços para mostrar a força que isso tem. Eu acredito que o movimento sistêmico ele é essa manifestação da força, dos vários tentáculos, dos vários caminhos da constelação. Porque são vários colegas que contribuem com áudios, com vídeos, com textos. Então, agradecer esse movimento que foi iniciado por você, pelo Fernando, e, logicamente, com a palavra em alemão, Dankbarkeit. Dankbarkeit für die Bewegung, die systemische Bewegung. Danke, Renê. Janine? Eu também quero agradecer, né, todo esse movimento sistêmico, esse movimento lindo, Tati. Agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa manhã maravilhosa. Agradecer Renê, Lô, Débora, Matheus, né, Flavinha, Mimansa. Agradecer muito a Mimansa. Eu sou fã da Mimansa, assim. Mimansa tem um lugar bem grande no meu coração, porque eu gosto muito dela, né? E quero que ela venha para Maceió. Apesar da quarentena, o pedido de vir para Maceió ainda está de pé, né? Enfim, e quero deixar uma reflexão para vocês. O que é que vocês vão passar, né, epigeneticamente, desse momento que estamos vivendo, para os descendentes de vocês, né? O que é que vocês vão armazenar desse momento? Essa é uma reflexão que eu tenho feito. Como é que vai ser
humanidade, como é que vai ser o mundo depois desse momento, né? Que para mim é um momento, será um momento também como uma pós-guerra, mas que eu vejo muita coisa grande, um movimento muito grande. Então, epigeneticamente, estamos armazenando sentimentos, informações, e o que é que a gente vai passar, né, desse momento para os nossos descendentes. Então, deixo essa reflexão aí para vocês. Um beijo para todos, gratidão por vocês estarem aqui, né, nessa manhã, e com certeza teremos outras. Beijo grande para todos. Matheus, tem algum agradecimento? Oi. Quer fazer um agradecimento? Quer fazer uma pontuação antes da Elo? Bora. Agradecimento sempre pela vida, Deus, por vocês, mas agradeço muito pela oportunidade, viu? Achei muito bom essa iniciativa, né, de reunir as pessoas, estudar juntos alguns assuntos e responder perguntas e tal. Muito grato, viu, Tati, pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, grato ao Fernando, sempre dá um apoio grande aí, né, e agradecer, é bom encontrar pessoas, amigos tão queridos, o Renê, Janine, do meu coração, que a gente se conhece há tantos anos, fizemos a primeira formação juntos, né, a gente tem algumas histórias para contar. Elô, minha amiga querida, que me auxiliou em alguns momentos que eu precisei mesmo, e a gente tem boas conversas, viu? Grato a todos vocês, bom ver o Fernando, a Débora, né, o Bruno, tudo de bom aí para todos. Eu não sei se eu esqueci de alguém, mas grato, viu? Parabéns. Um abraço e vamos atravessar esse período aí com amor, fé e gratidão e paz, viu? Grande abraço para todos. Saudades. Valeu, Tati. E antes da Elo começar, eu vou, antes de passar a palavra para a Elo, Mimosa, isso tudo só é possível, essa conversa toda só é possível graças a você. Então, a gratidão e a gratidão por você, dentro dessa temática tão importante, estar compartilhando a sua presença e a sua força que emana da sua presença aqui conosco. Elô, a palavra é toda sua, meu amor. Antes, Ferzinho do meu coração, José Fernandes, muito obrigada. Pode, depois que a Elô terminar, você pode findar a gravação. Semana que vem vai estar a disponibilidade de todos vocês, tá? Elozinha, vai. Bom, igualmente o agradecimento especial para todos. É uma emoção ver tanta gente querida, que embora já tenha tanto conhecimento, já saiba tanto, a começar pela Mimança, o Renê e todos que fizemos a formação e que vimos, que a gente vem acompanhando esse trabalho, esse aprendizado, e vocês aqui com a gente, pessoas que eu convidei e que, olha, a gratidão é um beijo especial, né, para cada um de vocês. E porque acho que isso é um exercício, inclusive, que mostra a humildade, que mostra que, por mais que saibamos, sempre cabe um pouquinho mais. A hora que a gente ouve o outro, a hora que a gente compartilha experiências e conhecimentos, todo mundo se enriquece. Sai mais, não é? Como já dissemos, um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais. E eu vou conduzir uma meditação agora. Ela não é muito longa, tá, pessoal? Acho que não vai chegar a 10 minutos, então fiquem tranquilos, porque a ideia é essa, não é? Já que nós estamos tratando de ancestralidade, esse é um exercício que eu acredito vai reforçar muito essa nossa conexão. E eu começo por uma frase do Bert que diz assim: por trás de mim estão todos os meus ancestrais, me dando força. A vida passou através dele até chegar a mim, e em sua honra viverei plenamente. Então, com essa frase, agora eu vou pedir a todos que fechem os olhos, procurem uma posição mais confortável possível
e façam algumas respirações mais profundas, procurando ancorar a presença. Ouvimos muitas histórias, não é? Tivemos muitas informações, mas agora, nesse momento, que cada um possa se encontrar na presença, com os olhos fechados, porém bem desperto. E primeiro, então, respira profundamente. E quando vocês sentirem que o corpo está bem assentado, que vocês estão mais tranquilos, permitam que a respiração possa fluir num ritmo normal para vocês. Fechem os olhos, inspira, expira e vai trazendo uma tranquilidade maior para o corpo, ancorando a presença no aqui e agora. E agora vocês vão visualizar internamente que seus pais estão sentados à sua frente. E você começa a lavar os pés de seus pais. Eles estão à sua frente, sentados, uma bacia de água, 2 bacias, e vocês começam a lavar os pés de seus pais. Primeiro você toca suavemente os pés do papai, depois você toca suavemente os pés da mamãe. Você lava os pés deles gentil e carinhosamente. Sintam o movimento. E enquanto vocês lavam os pés de seus pais, sinta que reverencia cada vez mais o papai e reverencia cada vez mais a mamãe através desse ato. Sinta como é profundo o vínculo, o laço que une você a cada um deles. Visualize e reverencie profundamente seus pais, por serem eles a conexão entre você e seus ancestrais. Sinta como a vida veio de longe, passou por cada um de seus ancestrais ao longo dos séculos, até chegar em seus pais e até chegar em você. Visualize agora seus pais à sua frente e peça internamente pelas suas bênçãos. Se você quer ser abençoado por alguma intenção ou motivo específico, se assim for, peça a bênção deles mencionando internamente o que você necessita. Ao se sentir abençoado, agradeça pela vida aos seus pais, por essas bênçãos e por tudo que recebeu, tem recebido e ainda irá receber deles e dos seus ancestrais. Depois você se vira, respira fundo e internamente olhe à sua frente, vislumbre seu horizonte, o caminho que se abre para você, sentindo a força que vem através de seus pais, às suas costas, com todos os ancestrais às costas deles. Agora você está de frente para seu próprio destino, liberto
e fortalecido. E cada um no seu tempo. Inspira, expira essa força, essa energia. Permita que cada célula do seu corpo também respire e vibre essa força da vida e da energia. E abram seus olhos. E agora, a partir de agora, a semana, alguns momentos em que vocês queiram, ou sempre que vocês necessitarem, então, como é pensar e lembrar que nós somos o sonho dos nossos antepassados, né? Que através dos nossos pais nós podemos afetar todos os nossos ancestrais. E ao honrar e liberar os nossos ancestrais, nós trazemos mais luz para o nosso caminho. Então, gente, essa meditação, esse ritual, para quem sente que precisa de uma ajuda maior, ele pode ser repetido por 21 dias. Nós vamos disponibilizar essa meditação, né, esse exercício no site do Movimento Sistêmico, e ele vai ficar à disposição de vocês. Então, ele pode ser de grande ajuda, ainda que ninguém queira fazer durante 21 dias, mas se estiver sentindo alguma energia bloqueada em alguma área da sua vida, seja profissional, financeira, saúde, relacionamentos, esse ritual, essa meditação é de grande ajuda. Essa é a minha contribuição de todo o coração para vocês. Obrigada pela atenção, pela presença e seguimos todos juntos. Gratidão.